com o senhor do Posto Seguro Brasil, Nélio Vanderlei, que vai falar sobre influência nos valores dos combustíveis. É com ele que a gente começa. Boa tarde, Nélio. Muito boa tarde, muito feliz de estar aqui. Já mando um abraço aí para todos de Jeremoabo e em especial ao Ricardo, da Rede Ararinha Azul, que é parceiro, amigo, e tem um trabalho aí maravilhoso da região na sua rede de postos. Valeu. Muito bem. Um questionamento muito grande, creio que não seja um problema só daqui do interior, né? O que é que influencia no preço dos combustíveis? O que é que faz o combustível subir, o combustível descer, né? Por que acontece isso? Bom, o combustível, pela sua essência, é uma commodity, então ela é listada em bolsa e depende muito da escassez ou do excesso desse produto para ele ter uma valorização ou uma perda de valor. O Brasil, ele produz combustíveis, não produz tudo, ele produz 70% do diesel que nós consumimos, 30% é importado, e a gasolina ele produz em torno de 80%, 85%. Então, de 15% a 20% é importado. Porém, todo o produto que é refinado no Brasil, as refinarias elas adquirem das empresas que prospectam petróleo, que é em águas profundas ou em águas rasas, e compram a preço de petróleo internacional. As petroleiras elas não compram produto e vendem pelo preço que ela faz a conta, não. Só para você ter uma ideia, estudando o balanço da Petrobras, da Petróleo Brasileiro, que prospecta petróleo, tá? A margem de lucro da petroleira é de 50% de lucro bruto. Então, se ela vendeu 120 bilhões de reais, ela lucrou 60 bilhões nesse primeiro trimestre. Só para você ter uma ideia da margem de lucro, porque os custos dela também são muito grandes. Então, já começa daí. O preço é internacional. Se a companhia ela que vende, aí a distribuidora que vende aos postos, ela importa produto, ela compra em dólar também, e ela paga em dólar. Se o dólar subir, também o preço do produto fica mais caro. Se o dólar cair, também cai na mesma proporção. Então, em resumo, o que varia o preço internacional é o quanto a companhia tem de custo e a paridade internacional que ela usa para esse produto. E hoje, a Petrobras está com a paridade super alinhada com o preço internacional. Está zerado. Tá uma diferença de 4 centavos para cima ou para baixo, muito pouco. Está neutra. É isso. O que faz o preço subir é isso. O que é que faz o mercado internacional o que é que faz subir preço e baixar preço de combustíveis, do petróleo? São vários fatores. Primeiro, se tiver alguma instabilidade, alguma guerra, algum fator que pode afetar algum país que é produtor de petróleo, por exemplo, a Rússia está brigando com a Ucrânia, né? Tá em guerra. A Rússia é um grande produtor e exportador de petróleo para o mundo. Isso afeta. Um outro país, o Irã, está agora em negociações com os Estados Unidos os Estados Unidos querem que o Irã pare de produzir, beneficiar urânio, para não produzir uma bomba atômica. O Irã é um grande produtor de petróleo e uma grande reserva de petróleo no mundo. Então, isso afeta. Isso causa instabilidade geral. Outros fatores também é quando mexe com a Bolsa de Valores. Então, qualquer decisão que algum governante, por exemplo, o Donald Trump, super tarifou recentemente em alguns países. Isso mexe com a Bolsa e, quando mexe com a Bolsa, ou os investidores vão às compras, e indo para as compras, o preço tende a flutuar. Ou então eles simplesmente vendem os papéis e quando vende papel o preço cai. Quando ele vai às compras o preço sobe. São fatores variados. Então tem muito a ver com a política internacional, com a geopolítica e também com a parte econômica. Um exemplo prático, se os Estados Unidos sair uma informação que os Estados Unidos, que é um grande comprador de petróleo, ou a China, que também é um grande comprador de petróleo, vai ter uma recessão nesse país, os preços caem porque eles acham que vai sobrar produto. Ou se o mercado vira consumidor, se o consumo na China aumenta, o consumo nos Estados Unidos aumenta, então eles acham que vai faltar produto, o preço sobe. Então são essas variáveis econômicas e geopolíticas.
Com relação a preços aqui no município de Jeremoabo, nós temos preços muito contestados pela população, porque em municípios vizinhos a gente tem observado realmente na bomba o preço do combustível um pouco mais em conta do que aqui no município de Jeremoabo. Cada posto ele tem o seu custo. Então, cada revendedor ele tem a sua formação de preço e tem os seus custos. Tem posto que tem marca de companhia, tem uma bandeira no seu posto. Só aí ele tem um preço de aquisição bem mais alto do que um posto que não tem uma marca de uma companhia. Segundo fator, tem que ver como é que está a estrutura desse posto. Se eu tenho um posto, sei lá, não estou vendo, eu não conheço a cidade, se tem um posto que tem uma estrutura muito precária, que tem uma coisa simples, um atendimento muito fraco, ele vai ter um custo menor, talvez ele tenha um repasse menor. Então, tem que analisar caso a caso para que você veja, mas deixa eu te falar abertamente. Eu falei aqui da margem de lucro da Petrobras, que é 50%, tá? A margem de lucro bruta de um posto de hoje, em média, Brasil, é 12% de margem bruta. Ou seja, é 1/5 da margem da petroleira. Então, não existe almoço grátis, não tem sobra de ganho, então tem que ter muita atenção. Às vezes, o barato sai caro. Quando você vai consumir um preço muito barato, pode ser que tenha alguma coisa ali errada que não está certa. Não estou julgando, estou só colocando que eu abasteço meu carro e eu não procuro o preço como a maior referência no meu consumo. Ah, Nélio, então você é milionário? Não. Eu tenho amor pelo meu carro e pelo meu bolso. Eu sei qual é a média que meu carro faz e eu busco exatamente cumprir a média dele. E às vezes, se eu for para preço, a minha média cai e eu já não acho que foi uma boa escolha. Eu pensei que estava ganhando, mas terminou que eu estava perdendo. É porque às vezes a gente tem redes por aqui que o combustível é mais caro aqui, na mesma rede, numa outra cidade, Paulo Afonso, por exemplo, o preço é mais baixo do que o daqui. O que é que acontece? Imagine você, se toda a rádio que tem em Jeremoabo aí, ela tivesse uma obrigatoriedade, uma placa na frente dela que você tivesse que colocar quanto é que você cobrava pelos minutos de comercial. Uma rádio que baixasse o valor do minuto comercial, a outra já via e parava, começava a baixar também, começava a ter uma concorrência para igualar o preço, porque se eu não botar o mesmo preço, eu não vendo. Se chegar uma pessoa e colocar numa placa de preço no posto um preço mais barato, o vizinho vai acompanhar, porque senão o cliente dele vai para o vizinho, porque ficou mais barato. Então, existe um processo para cima e para baixo do preço ser muito próximo. Tá? Agora, isso é uma questão concorrencial de sobrevivência. A verdade é o seguinte, que nesse mercado, pela experiência que eu tenho a nível nacional, não existe almoço grátis. Quem brincar com a margem bruta de 10% a 15%, média de 12%, qualquer deslize que você der, você quebra o seu negócio com muita facilidade. Então, não dá para brincar, não. Muito bem, agradeço ao senhor pela participação aqui no programa, pelos esclarecimentos. Daqui em outra oportunidade nós estaremos aqui e será um prazer conversar. Eu que agradeço, um grande abraço. Agora aqui em Jeremoabo são